Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha, sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição. Dos segredos bem guardados nas matas e nos rios são os causos encantados, causos encantados. Causos mal-assombrados. Essa é uma história macabra e com final trágico, assim como muitas que haviam naqueles tempos. Essa história tem mais ou menos 200 anos. Existia uma família que vivia da criação de porcos, onde hoje é a cidade de Grajaú, no Maranhão. O que se falava é que as carnes de porco iam até para fora do estado. Era uma família que estava ainda crescendo financeiramente e ainda possuía poucos escravos. O patriarca se chamava Eusébio e a mulher era Catarina. Os dois tiveram um filho chamado Bernardo, filho único e que crescia se preparando para o dia em que iria assumir os negócios do pai. Porém, um dia, quando Eusébio chegou de uma de suas viagens, encontrou novidade ruim. A mulher tinha sido acometida de uma tuberculose e foi encaminhada para os melhores médicos da cidade. Mas o mal acabou lhe dando fim alguns meses depois. O negociador de porcos ficou devastado e só não desistiu de tudo diante do filho que ainda tinha para cuidar e repassar o negócio de criação. O menino, nesse tempo, já andava pelos 18 para 19 anos. O pai esqueceu as dores da morte da mulher com muito trabalho. Parecia que nunca ia sair daquela viuvez, até que em uma de suas viagens conheceu uma mulher que logo veio a ser a sua nova esposa. Era uma bela jovem viúva e sem filhos, que tinha por nome Elizabeth, 20 anos mais jovem que o marido. A família então recomeçou, e tudo parecia correr de vento em popa. Eusébio estava feliz, pensava em descansar dos negócios e passar tudo para o filho, que já estava noivo nesse tempo, e uma moça da fazenda vizinha. A moça era considerada uma joia naqueles sertões. Seu nome era Clementina, uma boa moça. Os jovens noivos nutriam uma paixão que vinha desde os tempos de infância. Mas o mal já tinha se instaurado naquela família e crescia como uma erva que aparenta ser inofensiva, mas esconde grande poder de veneno. Acontece que a nova senhora da casa escondia uma paixão incestuosa pelo enteado. O rapaz inocentemente não percebia os suspiros e desejos que Elizabeth deixava transparecer. Nem ele e nem seu pai, que sempre atarefado nos negócios, criava uma serpente debaixo do próprio teto. Até que um dia, quando o pai se encontrava fora em viagem de negócios, o improvável aconteceu. Bernardo, quero falar com vós mercê sobre um assunto importante, falou ela ao jovem rapaz. Os dois então seguiram para a grande biblioteca, longe dos olhares dos escravos. Ali, Elizabeth se atirou aos braços de Bernardo, lhe beijando. O jovem, na mesma hora, num gesto de repulsa, afastou a madrasta. Mas o que vós mercê está fazendo? Está louca? Perguntou Bernardo, limpando a boca. Eu desejo vós mercê, Bernardo. Meu corpo estremece só em sua presença, disse a mulher. Elizabeth declarou seus desejos doentios para o jovem e recebeu de volta aquela declaração em forma de insulto.
Como ousa me falar essas coisas debaixo do mesmo teto que meu pai lhe colocou? Ainda mais sabendo que estou prestes a me casar. Meu pai chegar de viagem, ainda hoje lhe revelarei o que vós mercê me propôs, falou o jovem. A madrasta, diante da negativa do rapaz e de toda sua ojeriza, se viu em um beco sem saída. Bernardo deixou claro que contaria tudo para o pai, assim que ele chegasse de viagem. Se ainda tem uma gota de dignidade, saia dessa casa e nunca mais apareça, pois assim que papai chegar, eu lhe contarei toda a sua imundície, lhe disse o rapaz e saiu da biblioteca no rumo do próprio quarto. Elizabeth ficou abalada, parecia não ter saída. Precisava se livrar do enteado antes que o marido voltasse. Tenho que matá-lo, pensou ela. Mas sabia que não teria forças para fazer aquilo, e nem muito menos podia mandar algum escravo fazer aquele serviço, pois todos eles eram fiéis ao senhor da casa. Parecia que era a hora dela usar um certo livro que havia naquela biblioteca. Elizabeth, no tempo livre, gostava de ler livros de bruxaria e ocultismo, e não era segredo nenhum naquela casa isso. Um deles era o que mais lhe atraía e se chamava O Livro de São Cipriano. Para o marido, aquilo era apenas literatura, mas a mulher acreditava que aquilo era tudo verdade, e até então só tinha lhe faltado uma oportunidade para usar. Pelo menos até aquele fim de tarde. Elizabeth já tinha lido boa parte dele, e um dos rituais que podia fazer ali em poucas horas era um que consistia em transformar uma pessoa em um animal. Assim que a noite chegou, ela saiu de casa rapidamente, levando um dos porcos da criação. Precisava realizar aquilo antes que o marido chegasse. E no meio da mata, de posse do livro de São Cipriano, realizou o ritual. E além de beber parte do sangue do animal, se banhou com ele. Rapidamente, se lavou no riacho que ficava dentro das terras. Em seguida, voltou para a casa grande, quase correndo. Ao entrar na casa, respirou aliviada. O marido ainda não tinha chegado da viagem. E ao passar pelo quarto do enteado, ouviu guinchos de porco. Ela sorriu e imaginou que seu feitiço havia dado certo. Bernardo era agora um porco, pensou ela. E quando abriu a porta do quarto do rapaz, viu aquele porco monstruoso surgir com olhos de tristeza. Elizabeth se assustou e soltou um grito diante daquele ser. Seu feitiço não tinha funcionado por completo. Ao invés de tornar o enteado um porco, acabou transformando num híbrido, metade animal e metade gente. Meu feitiço não funcionou, disse ela, na presença do rapaz. Aterrorizado, Bernardo viu nas mãos da madrasta um livro de bruxaria, aquele mesmo que ela sempre vivia lendo. O rapaz percebeu que tinha sido vítima de um feitiço macabro, mas quando ele estava disposto a atacar a mulher, um disparo se ouviu. Era Eusébio, que acabava de chegar. E ao ouvir o grito da mulher, correu em seu amparo. Bernardo ainda tentou fazer com que seu pai o reconhecesse naquela forma. Mas o homem disparou novamente e por pouco não atinge sua cabeça. O homem porco saltou fugindo e descendo as escadas e logo saía da casa, seguido por seu pai, que furioso tentava matar a criatura. Bernardo corria com toda velocidade, pois sabia que o pai era um ótimo caçador e só tinha errado aqueles disparos por um milagre. Elizabeth então escondeu as roupas de Bernardo para que o pai não soubesse o que tinha acontecido ali. Diria ao marido que aquela besta fera tinha entrado na casa e devorado seu filho. Tratou de esconder também o livro de São Cipriano em um lugar seguro. E em seguida desceu até o chiqueiro e, longe do olhar dos escravos, pegou um pequeno leitão, praticamente recém-nascido. E depois de degolar o pobre filhote, espalhou pelo quarto o sangue do animal. Na mata, Eusébio conseguiu encontrar o rastro da criatura, que na verdade era seu filho. Mesmo assim, Bernardo conseguiu escapar.
Eusébio, cansado, voltou para casa, onde recebeu a triste notícia da boca de sua mulher. Aquele monstro matou Bernardo, Eusébio, disse ela, apontando para o chão ensanguentado do quarto do rapaz. O pai, não aguentando ver aquela cena, caiu no choro. Na mata, Bernardo saía de seu esconderijo. Era hora de pensar no que fazer. Não podia voltar para casa, pois seu pai ia acabar lhe matando. Foi então que toda a raiva veio à tona. Elizabeth tinha lhe feitiçado. Já tinha se deparado com a madrasta na biblioteca, lendo aqueles livros de magia negra e bruxaria, mas jamais tinha imaginado que tudo fosse uma coisa real. Lembrou então da noiva, Clementina, que morava na fazenda ao lado. Talvez ela pudesse de alguma forma lhe ajudar. O que o rapaz não sabia é que naquele momento a noiva não estava lá. Estava em sua casa, recebendo a mesma notícia de que ele estava morto. Um monstro matou, disse Elizabeth a Clementina, fingindo tristeza. Eusébio não estava em casa, tinha saído com seus melhores caçadores na busca daquela criatura que tinha matado seu filho. Era o desejo de vingança. Acreditava ele que a dor da perda do filho só diminuiria após a morte do monstro. Clementina saiu de lá arrasada. Sua mente não conseguia compreender toda aquela história. Foi quando viu surgir aquele monstro metade gente e metade porco. Era a criatura que tinha matado seu noivo, foi o que ela pensou. Ainda com os olhos cheios de lágrimas, ela tentou gritar, mas a voz não saiu da garganta. A fera então se aproximou e a segurou nos braços. Clementina sentiu que aquele era seu fim, mas algo improvável aconteceu. A criatura não lhe atacou, e quando a moça viu os olhos, reconheceu algo neles. Não era apenas dor, eram os olhos do seu amado Bernardo. Bernardo, disse ela surpresa. O jovem amaldiçoado, que nada podia falar, grunhiu como um porco e chamou a moça para entrar na mata. Clementina resistiu um pouco, mas em seguida seguiu, confiando no olhar do noivo que estava naquela criatura. Adentraram então a mata. Bernardo temia que algum escravo da fazenda do pai dela pudesse o reconhecer e assim acabar fugindo de novo. Então ele escreveu no chão com os cascos de porco tudo o que havia lhe acontecido. A moça ficou estarrecida com aquelas revelações. Jamais iria imaginar que a madrasta de seu noivo fosse capaz de algo tão diabólico. De repente, ouviu aquele estampido. Era um tiro. Eusébio aparecia de arma em punho, pronto para atirar no homem-porco. Se afaste, Clementina. Essa besta fera foi a responsável pela morte do meu filho, gritou Eusébio. Não, senhor Eusébio, ele é seu filho, disse Clementina, ficando na frente do homem-porco, impedindo que o sogro matasse o próprio filho. Mas Eusébio, ainda cego pelo desejo de vingança, não conseguia compreender. Estava com muito ódio contra aquela criatura. E então engatilhou a arma, mesmo com a nora na frente daquele monstro. De algum modo, sua mulher enfeitiçou seu filho a se virar nessa criatura, gritou Clementina. E então explicou tudo a Eusébio. E foi quando ela explicou tudo a Eusébio, conforme Bernardo tinha escrito no chão. Na casa grande, Elizabeth cantava vitória, organizava tudo conforme o marido tinha lhe pedido para o funeral do enteado. Mas de repente, um tiro cortou o silêncio da casa grande. Elizabeth havia sido atingida por um disparo e logo caía no chão. A última coisa que ela viu antes de morrer foi o marido armado ao lado de Clementina e daquela criatura monstruosa que era Bernardo na forma de um homem-porco. Na mesma hora, o feitiço se quebrou e Bernardo voltou à forma humana. Estava acabada a maldição com a morte daquela que fez o feitiço. Eusébio mandou que os escravos enterrassem a mulher na mata. E dizem, e até hoje se conta, que naquela parte nunca mais cresceu planta nenhuma.
A tragédia se espalhou por toda a cidade e pelos arredores. E acabou conhecida como a história da maldição do homem-porco. Quanto a Bernardo e Clementina, o que se diz é que se casaram logo em seguida, e o rapaz acabou assumindo a criação de porcos do pai. Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha, sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição.